Olá pessoal, boa noite, bom dia para você, onde quer que você esteja, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa. Vamos mais uma live. Hoje o tema é muito importante, muito forte. Vamos falar sobre dons espirituais. Eu quero saber qual o seu dom. Muitas pessoas não sabem qual é o dom. Aliás, a maioria delas não sabe quais são os seus dons, né? Então, resolvi fazer esse tema hoje porque é algo que eu sei que vai tocar a sua vida, vai fazer você parar e refletir, né, sobre isso. A gente falou semana passada sobre dons espirituais. Eu dei uma pincelada boa. Eu nem consegui entrar sobre os dons, sobre os 9 dons que eu vou falar hoje, mas eu quis dar uma introdução muito legal. Se você não viu a live passada, semana passada, você assiste, isso é muito importante. Aliás, aproveite e se inscreva lá no canal do Arena For You, se inscreva, coloca as mensagens no sininho lá para tocar quando vier. A gente tem podcast, a gente tem os cultos, a gente tem tantas coisas legais que a gente se movimenta, né? Então, que você se inscreva aí. Aliás, nessa live a gente vai começar falando sobre dons espirituais hoje. Se inscreva aí em tudo que é nosso, tudo que a gente está se movimentando, compartilha essa live. É muito importante que você leve a palavra de Deus, o instrumento realmente do online é um instrumento que você vai realmente influenciar pessoas e que você pode alcançar pessoas onde quer que elas estejam. A gente tem que usar essa arma aí, esse instrumento em que muitos usam para tantas coisas ruins, tantas coisas erradas, mas a gente usa para a glória do Senhor, não é verdade? Então, compartilha essa live. Hoje a gente tem muitas coisas que a gente se movimenta, a gente tem a mentoria, também Chaves do Reino. Se você não se inscreveu, se inscreva, que a gente faz todo o processo de libertação, mapeamento espiritual, raízes hereditárias, que é muito bom, tem libertado muitas pessoas. Então, se você não se inscreveu ainda na mentoria, se inscreva. Chaves do Reino, tá lá na bio do Instagram, da Reino For You. Então, gente, o tema hoje da live é muito bom. Vamos falar sobre dons espirituais. Qual é o seu dom? Você sabe qual é o seu dom? Você sabia que 80 a 90% das pessoas não sabe qual é o seu dom? 80 a 90%. Gente, é assustador isso. Para pensar. Eu não sei se você sabe qual é o seu dom. Escreve para mim aí. Qual é o seu dom? Se você já consegue reconhecer qual é o seu dom. Eu sei que você é cristão. Se você está aqui, né, eu creio que de alguma maneira Jesus tocou em você. Muitos aqui têm experiências com Deus, têm profundidade com Deus, mas muitos chegaram também sem muito entendimento. Mas independente, o que eu fico impressionado sobre falar sobre dons espirituais é que as pessoas, mesmo tendo entendimento, tendo profundidade, tendo anos de igreja, não reconhecem o seu dom, não conseguem manifestar a verdade dos seus dons dentro de si, não consegue manifestar através dela aquilo que Deus é. Então, gente, isso aí, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, que buscai com zelo, procurai com zelo sobre os melhores dons. Então, buscai. A palavra de Deus diz para a gente buscar, a gente procurar com zelo sobre os dons espirituais. Então, qual é o seu dom? Escreve para mim aí. Compartilha essa live. Vou falar hoje sobre os 9 dons. Né? Na outra semana passada, se você não viu a live que a gente fez falando sobre dons espirituais, também dei uma pincelada muito legal sobre isso. Eu não vou repetir tudo, vou falar especificamente hoje mais sobre os dons, senão a gente vai ficar muitas coisas para falar. Eu sei que esse assunto eu estou pensando até dar uns dias falando só sobre dons espirituais e mais profundo ainda, mas eu quero compartilhar com você hoje sobre esse tema, na qual eu quero que você identifique na sua vida sobre os dons espirituais. Qual é o seu dom? Escreve para mim. Compartilha essa live, compartilha aquilo que Deus tem se manifestado na sua vida. Então, gente, dom espiritual na verdade, é a manifestação do Espírito Santo na sua virtude e no seu poder, através da sua vida, a unção que vem sobre a sua vida, através da graça de Deus. Então, o dom espiritual é a virtude do Espírito Santo de Deus, do poder através da graça, manifesta sobre você, em você e através de você. Então, Deus deu para cada um dons, Deus deu para cada um poder, Deus virtude através da graça para manifestar dons que vão edificar a si, mas muito mais um corpo, o corpo de Cristo.
Então a primeira coisa que eu quero que você pense muito forte sobre dons espirituais, que o dom, na verdade a gente vai falar sobre todos os dons, mas o dom espiritual é praticamente para o seu próximo. As pessoas às vezes confundem isso. As pessoas acham que o dom, às vezes até se frustram com isso, porque acham porque tem dom, acham que manifesta a glória de Deus, ali manifesta a virtude ali da graça, né, do poder da virtude de Deus, e às vezes com ela própria às vezes não funciona. Por quê? Porque na verdade os dons é para o corpo de Cristo. Você pode ser edificado também sobre isso. Logicamente, você manifestando a graça de Deus na virtude, no poder, você também vai ser abençoado. Você também vai ter, logicamente, uma edificação na sua vida. Mas isso tudo é para a edificação de um corpo, principalmente. Então, a primeira coisa que eu quero que você pegue, os dons espirituais é para você sim, mas é muito mais para o seu próximo. Então você tem que pensar nisso. Muitas vezes, às vezes, as pessoas fazem muito pelos outros, falam, mas eu faço tanto pelos outros, eu faço e na minha vida não acontece, porque através dos dons manifesta a glória de Deus sobre o próximo. Mas o dom espiritual em você, a maior dom de Deus, a maior graça de Deus, a virtude de Deus, do Espírito Santo de Deus, da graça, é a sua transformação. Então não confunda. O dom espiritual não significa salvação. O dom espiritual de Deus não significa a sua transformação. O dom espiritual é a virtude do poder da graça de Deus através de você. Então as pessoas confundem isso. As pessoas elas confundem e correlacionam um poder do dom do Espírito Santo, ali, dos dons espirituais, como ser um homem de caráter de Deus. Mas vai no vídeo que a gente fez na semana passada, vai na live desse culto da semana passada, você vai entender tudo que eu falei sobre isso. Não vou entrar nesse assunto. Então eu vou, para a gente atacar logo, para a gente não perder muito tempo sobre isso, vai lá, né, no no YouTube, se inscreve aí, Reno For You, no Instagram e no YouTube, e se inscreve e veja o que a gente falou sobre dons espirituais semana passada, que deu uma introdução muito forte sobre isso. Então, gente, a gente tem que saber os dons espirituais. Para todos nós. A Bíblia diz que os dons são para todos. Né? A gente tem que buscar, procurar e saber qual é o nosso dom. Qual é o seu dom? Você sabe qual é o seu dom? Me assusta saber que 80% a 90% das pessoas não sabem qual é o seu dom. Então, eu quero que você reconheça o seu dom aí na tua casa, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida a manifestação dos olhos, a abertura dos olhos espirituais na sua vida, para que você enxergue, reconheça e viva esses dons espirituais. Porque isso é o Espírito Santo se movimentando em você. É o reino em movimento através da sua vida. Em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. Primeiro dom que quero que você aprenda, o dom da sabedoria. Nós vamos falar sobre 9 dons. Então, primeiro dom da sabedoria. Escreve aí para mim. Você tem o dom da sabedoria? O que é o dom da sabedoria? O dom da sabedoria é saber falar, saber aconselhar segundo o princípio de Deus. É saber falar, saber se movimentar através da sua fala ou do seu aconselhamento para as pessoas que estão ao seu redor, para que elas alcancem os princípios de Deus e elas serem direcionadas daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus te mostrou com a sabedoria de Deus, para que você ajude ela ao caminho que ela deve andar, o que ela deve fazer. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem o que elas devem fazer. Muitas vezes, o ser humano, as pessoas estão perdidas. Quantas vezes eu e você nos encontramos perdidos? Mas com o dom da sabedoria é abrir os olhos espirituais de tal maneira que você receba esse poder, essa virtude, para aconselhar o próximo. Então, a gente vê muito claro, pastor, fala um exemplo para mim. Lembra o livro de José? Abre aí, lá em Gênesis capítulo 41, versículo 38 e 39. Eu vou ler para você. Ó, Gênesis capítulo 41, versículo 38 e 39. Diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharia porventura homem como este, a quem o Espírito Santo de Deus há? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. José aconselhou e se tornou governador do Egito. Então, esse é um exemplo clássico de sabedoria. José, ele tinha interpretado ali o sonho de Faraó, ele tinha interpretado o sonho de uma situação que ia acontecer muito, muito séria em todo o Egito. Que isso ia influenciar toda a população, não só do Egito, mas da terra. Então, existia o tempo de vacas que seriam boas, existia um tempo de vacas que iam minguar, ia ter dificuldade na terra.
e não ter vacas de qualidade, não ter vacas que não iam frutificar e multiplicar, ia ter essa escassez e fome em toda a terra. Então José, aconselhou ali a Faraó a segurar, a reter, a fazer a abundância no tempo de vacas que seriam boas, no tempo de fartura. Então, o tempo de fartura naquele momento no Egito, José aconselhou o faraó para que se guardasse o melhor ali daquele lugar, dos mantimentos, da vaca, onde seria o alimento de tudo. Então, ele pegou, aconselhou ali o faraó para que retivesse, né, aquele momento ali toda a comida, ali daquelas vacas onde Deus tinha mostrado ali, para que quando viesse a escassez, a dificuldade, eles tivessem abundância. E quando o faraó reconheceu e viu, quando ele interpretou o sonho ali naquele momento, o faraó reconheceu aquela sabedoria de José, reconheceu o que havia nele, a sabedoria que Deus tinha dado para ele. José tinha passado tantas coisas, José tinha passado um caminho de tantos problemas na vida dele, mas de todos os problemas que ele passou, de todas as dificuldades, de todas as etapas, ele foi crescendo em maturidade, ele foi crescendo em sabedoria. E de todos os momentos que ele passou de dificuldade, todos ele teve sabedoria, não somente de movimentar na vida dele, mas de aconselhar e saber se movimentar sobre aquilo que ele está vivendo ao próximo. Então José, ele já tinha interpretado um sonho. Mas naquele momento ele continuou com a virtude do poder de Deus. E ele foi usado por Deus para a vida de Faraó. E não só Faraó, mas de toda a terra. Para ser o governador. A partir disso, com a sabedoria, ele conseguiu conquistar o coração ali de Faraó. E conseguiu conquistar tudo aquilo que Deus estava manifestando na vida dele. E ajudou não somente Faraó, mas tantos outros que viriam a partir dele. Então, o que eu quero te falar? Tantas vezes, meu irmão, na sua vida, se você não tem o dom de sabedoria, você tem que pedir a Deus. Eu sou pastor e eu lido com várias pessoas durante o dia. São muitas, centenas e centenas de pessoas que passaram na minha vida. Se eu não tivesse pedido o dom de sabedoria para Deus, quantos conselhos eu tinha dado errado? Porque o achismo, todo mundo acha alguma coisa. Você aí e eu, a gente acha alguma coisa sempre. Nós temos nosso entendimento, nós temos nossos pensamentos, nós temos nosso próximo achismo, mas eu quero te falar, a gente não tem que seguir pelo que a gente acha. A sabedoria de Deus, ela governa pela inteligência do homem. A sabedoria, o que é a sabedoria de Deus? É governar, é usar a sabedoria de Deus, os princípios de Deus, os pensamentos de Deus, a mente de Cristo, governando sobre a sua inteligência, sobre a sua capacidade, sobre a sua visão. E ela domina. E ela dominando faz com que você ande no caminho certo. Não somente você, mas principalmente sobre aqueles que vão se aconselhar com você. Então, na minha vida, chega o tempo todo pessoas pedindo conselhos para mim. Pastor, o que eu faço? Pastor, meu casamento está assim. Pastor, minhas finanças estão assim. Pastor, minha situação está de uma maneira que eu não consigo ver, não consigo enxergar. E muitas vezes a gente não vai enxergar mesmo. Então eu tive que pedir a Deus esse dom para que Deus se manifestasse de tal maneira que quando as pessoas chegassem a mim, eu tivesse não somente aquilo que eu acho, não é que eu acho, mas muito mais acima do que eu acho, muito mais sobre minha inteligência, mas governasse os princípios de Deus e a mente de Cristo, para que eu possa aconselhar ela e ela ir na direção certa. Então, vão chegar pessoas na sua vida, gente, que vão precisar de ajuda. E se você soltar uma opinião, se você soltar algo na vida de alguém, uma fala, ou qualquer coisa que você opine, e que você dê uma instrução para a vida de alguém, aquilo lá vai ter uma influência, vai ser uma semente que você vai lançar. E será que essa semente que você está lançando, de alguma maneira, vai ser alguma semente, de alguma maneira vai ter um fruto sobre a semente que você lançou sobre aquela pessoa? Será que vai ser o caminho certo? Será que vai ser um aconselhamento de Deus? Será que vai ser aquilo que Deus realmente queria? Por isso que nós temos que pedir o dom da sabedoria, para que nós saibamos governar a nossa vida, mas principalmente sobre aqueles que vão chegar até nós. Porque lembre que eu falei, muitas vezes, lembre-se, muitas vezes o dom da sabedoria, a gente acha que é pra gente, mas não é só pra gente não, é muito mais pelo corpo de Cristo. O dom, lembre-se disso, não é somente para você, mas é para o próximo. As pessoas acham que o dom é para si. E não sabendo usar os dons de maneira correta, se frustram, fazem de maneira errada. Então eu quero te passar algo que você tem que entender, é para a edificação do corpo de Cristo, o dom serve para isso. Tá? Então, muitos conselhos, gente, eu passo na minha vida, muitas coisas, muitas formas de conselhos, eu tenho que estar. Hoje mesmo chegou uma pessoa para mim, me ligou, passando uma situação dificílima financeira, que não estava nem conseguindo nem raciocinar, e ela cometeu
um ato muito brutal na vida dela. E eu cheguei para ela, eu expliquei para ela o que a Bíblia diz, e Deus me deu, em sabedoria, Deus me instruiu para que ela pudesse reverter o pensamento dela, e ela pudesse entender a mente de Cristo, e ela pudesse enxergar sobre aquilo que Deus queria na vida dela financeira. E aí eu dei uma instrução para ela, e ela começou a entender, a mortificar aquela carne dela, aquela alma dela que estava gritando de maneira muito grande, para ela acessar o que ela tinha em Deus. E ela começou a ver uma luz, ela começou a ter um entendimento sobre as finanças dela. E ela, todo aquele pensamento errado que ela estava tendo, aquilo mudou. Agora, se eu pego, falo, tua vida está muito difícil mesmo, você vai, não tem chance. Não, tudo tem chance, porque na Bíblia, Deus fala que ele tem toda a solução. Ele tem, em Salmos 34, que ele fala que ele nos livraria de todas as tribulações. Não tem problema, não tem algo impossível para Deus. Então, Deus sempre tem a solução, Deus sempre tem um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos que buscar o caminho, a verdade e a vida. Ele sempre tem, ele sempre é. E ele quer isso para a tua vida. Então, em sabedoria de Deus, a gente conduz tudo aquilo que sai da nossa boca. Porque lembra, o dom de sabedoria é aconselhar e direcionar aquela vida sobre aquilo que Deus quer. Em nome de Jesus. Então, o outro dom, anota aí, segundo dom, que eu vou falar hoje para vocês, é o dom da ciência e do conhecimento. Então, o que é o dom da ciência e do conhecimento? É o espírito por trás das letras. Na verdade, é a inteligência física, mas capacitada no espírito, dando entendimento no que acontece, não de forma natural, mas de forma sobrenatural. Então, na verdade, o dom do conhecimento, o dom da ciência, pode ser ciência física, sobre letra, é uma visualização do sobrenatural em cima da letra. É uma visualização, mesmo com o real que você enxerga, existe um conhecimento acima do real, do sobrenatural de Deus. Ah, mas pastor, isso não parece o dom da sabedoria? Também não é saber o que está acontecendo e qual é a direção certa? O dom da sabedoria e o dom do conhecimento são muito parecidos. Agora, qual é a diferença? O dom da sabedoria, Deus vai revelar o que tem que ser feito, revelar qual é a sua vontade, revelar qual é a sua palavra, revelar uma direção sobre aquilo. Né, o dom da sabedoria. Qual é o dom do conhecimento? O dom do conhecimento é revelar o que está acontecendo da maneira sobrenatural, mas não aconselhando, Deus só revelando. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Fica em Atos capítulo 5, versículo 12. Abre comigo aí. Atos capítulo 5, versículo 12. Diz assim, mas um homem, Atos capítulo 5, Atos capítulo 5, versículo 1 e 2, tá? Atos capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz assim, mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Ananias e Safira mentiram sobre a oferta e roubaram parte da venda do terreno. Vocês conhecem essa passagem. Então, Ananias e Safira venderam um terreno. E parte dessa oferta eles iam entregar aos pés dos apóstolos. E Pedro reconheceu. Ele viu, ele conheceu o que estava por trás daquela movimentação de Ananias e Safira. Ele reconheceu e conheceu, teve conhecimento não somente real da oferta que ele recebeu, mas aquilo que era uma mentira sobre aquilo que estavam falando e fazendo. Não era aquilo que eles estavam demonstrando fazer. Eles estavam dando uma parte do terreno, da venda do terreno, aos pés dele, aos pés dos apóstolos, devolvendo. Mas não era verdade. O real é o que ele recebeu, mas o sobrenatural Deus revelou através do conhecimento. Então, o dom do conhecimento, escreve aí se você tem. O dom do conhecimento é a revelação da abertura dos olhos espirituais para você conhecer a real natureza, não somente física, mas a natureza espiritual. A natureza espiritual. O sobrenatural de Deus. Então, só no sobrenatural de Deus que você vai conseguir enxergar as coisas. Então, como é que, se Pedro não tivesse esse dom, como é que ele conseguiria enxergar? Como é que ele conseguiria manifestar aquilo ali que estava chegando a ele? Ele não ia conseguir. Ele ia receber, como é que ele ia saber? Não, mas ele pegou no espírito, ele entendeu, através do dom do conhecimento, a realidade, não somente física do que ele recebeu, mas a realidade sobrenatural do que Deus estava mostrando por trás. Né? E a gente já sabe o fim, infelizmente, morreram. Então, o que é o dom do conhecimento? A gente precisa ter. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai se movimentar por tantas coisas que às vezes no real é uma coisa, mas o conhecimento por trás do sobrenatural, da movimentação, né, da realidade, da verdade,
não da mentira escondida do que vê, mas do que está por trás, a gente precisa do dom do conhecimento. Então, assim, a gente precisa buscar isso. A gente precisa ser manifestado nisso. Então, se você não tem dom do conhecimento, peça a Deus. E o dom da ciência? Lembra aquela passagem que fica lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que fala: a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, na verdade, o conhecimento da ciência é você enxergar muito além de uma letra. É o espírito por trás da letra. É como se fosse vamos ver se tivesse um quadrado aqui na frente de vocês. Mas vocês estariam vendo um quadrado. O dom da ciência, o dom do conhecimento é você enxergar muito além do quadrado, que fosse um cubo, fosse 3D, 4D, que fosse um algo muito além daquilo ali que estava demonstrando. As pessoas enxergavam somente um quadrado, mas vocês enxergariam um cubo. E dentro desse cubo vocês viriam várias coisas na realidade que estava acontecendo. Vocês não veriam só 4 partes, vocês viriam um cubo que tem muito mais partes e muito mais conteúdo por dentro desse cubo. Então, esse é o dom da ciência do conhecimento. Então, a gente deve buscar esse dom. Porque se a gente não buscar esse dom, a gente vai ficar sem entender muitas coisas. A gente vai ficar andando só por aquilo que a gente vê. E a gente vê muitas coisas hoje. Hoje em dia, então, a internet está se movimentando em muitas coisas. Então, você vai precisar do dom do conhecimento para você saber se movimentar e você não errar. Não somente daquilo que você está vendo e ouvindo, mas daquilo que realmente Deus está mostrando, tendo conhecimento real daquilo que está acontecendo. Amém? Vamos para o próximo dom. Gente, eu quero que você escreve aí, compartilhe essa live. Compartilhe essa live. As pessoas precisam saber disso. As pessoas não sabem qual a diferença de dons. As pessoas não sabem quais são os dons. As pessoas não reconhecem os dons. Compartilhe essa live. E escreve para mim aí, qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Você sabe qual é o seu dom? Se você não tem dom, quer dizer, você tem dom, tenho certeza. Mas se você não sabe qual é o seu dom, escreve, vamos orar juntos. Me busca, não me busca porque eu sou dono do dom, não é isso. Me busca e eu vou te ajudar, eu quero te ajudar, eu quero orar com você para que Deus rasgue ali o que está impedindo para você manifestar os dons de Deus. Então me escreve no direct, me escreve aqui, aciona nós aqui, porque nós queremos fazer com que você manifeste, você seja a igreja do Senhor onde quer que você esteja. Tem gente aqui do Japão, tem gente da Grécia, tem gente aqui dos Estados Unidos, tem gente gente do Brasil, tem gente de tantos lugares. Eu quero que você manifeste a glória de Deus onde quer que você esteja. Por isso, compartilhe essa live, meu irmão. Compartilhe com quem você pode, que as pessoas precisam sentir e viver a glória de Deus. Amém? Então, o próximo dom do discernimento do Espírito. O que é o dom do discernimento do Espírito? É perceber exatamente o espírito que está por trás. O dom do discernimento do espírito é saber o espírito que está por trás da pessoa. Qual o espírito se movendo sobre a situação. Qual o espírito? Se é um espírito de Deus ou se é um espírito de demônios, de influências malignas. Ah, pastor, me dá um exemplo sobre isso. Eu vou te dar. Atos capítulo 16, versículo 16 ao 18. Diz assim: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. 17. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciavam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Então, isso é um exemplo típico de dom do discernimento do espírito. Por quê? Aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, aquela mulher que tinha um espírito por trás dela, não de elogio, que parecia uma mulher de Deus, com tantas palavras boas que estavam por trás dela, que realmente foi um elogio que realmente eles eram, né? Que eram homens de Deus, né? Mas o espírito que estava por trás se movimentando através daquela mulher, o espírito era um espírito de adivinhação, um espírito maligno, era um demônio que estava usando a vida daquela mulher para estragar, para tocar na vida de Paulo e dos apóstolos, daquelas pessoas que estavam ali com ele. Para quê? Para alimentar coisas da carne, da alma, e para estragar o propósito, tanto de Paulo daqueles que estavam com ele. Então, quando ele viu qual é a intenção do espírito, qual é o demônio que estava por trás, mesmo com palavras boas, mesmo com intenção boa da mulher, mesmo com palavras que não foram palavras que iam assustar eles, ou seja, não era uma coisa terrível aos olhos humanos e nem bíblicos, né? O espírito e a intenção do espírito por trás era estragar o propósito de Deus na vida deles. Então você tem que ter esse dom, irmão.
Na verdade, vou te falar, esse foi um dos principais dons que eu busquei de Deus. Porque hoje em dia nós temos que saber qual o espírito está por trás das pessoas. As pessoas se enganam umas com as outras. Tem muitas pessoas de Deus, tem muitas pessoas boas de Deus. Mas eu quero te falar, meu irmão, que muitas pessoas nem sabem, mas existem demônios influenciando pessoas. As pessoas muitas vezes nem sabem, existem demônios influenciando a vida delas. Porque os demônios, eles alimentam do ego, da soberba, do orgulho, da vontade de querer passar a perna nos outros, de querer subir mais que os outros, do ego, e enfim, tantos outros, alma e carne, e coisas erradas, frutos da carne, né? Infelizmente, as pessoas estão sendo alimentadas, os espíritos estão alimentando elas para alimentar elas para fugir do propósito. E elas, por si só, querendo, né, entrar naquilo que elas próprias desejam para elas mesmas, elas vão e são alimentadas por demônios. Então, se você não souber qual o espírito que está por trás dessa pessoa, você vai somente ouvir aquilo de elogio, aquilo que é bom, aquilo que parece até ser bom, mas por trás aquilo ele está te tirando do propósito, está te enganando, está te cegando, está te tirando da realidade, não humana, mas da realidade dos planos e propósitos de Deus para a sua vida. Você pode ver nesse exemplo que ela estava elogiando ali. Qual o problema de elogio? Qual o problema de estar falando? Está falando uma verdade. Mas a intenção daquele espírito é tirar Paulo, era tirar aqueles discípulos, tirar aquela movimentação dos planos reais daquilo que ele tinha preparado naquele lugar. Então você tem que saber, irmão. Lembra Jesus? Lembra que Pedro chegou para ele? Não, Senhor, como você, né, com compaixão, com autocomiseração lá por Jesus, não, como é que você vai sofrer por nós? Como é que você vai sofrer tudo isso? Aí o que Jesus falou para Pedro? Afaste de mim, arreda de mim, Satanás. Então não era Pedro. Lembra que a nossa briga não é contra as pessoas. A nossa briga é contra os principados e potestades. É o espírito que está por trás. Então existe uma guerra, tá, irmão? Existe uma guerra no mundo espiritual. Então o inimigo ele vem para roubar, matar, destruir. Então ele vai usar situações, pessoas, de várias formas para tentar te destruir. Então, ele quer te alimentar. Qual é o maior plano de Satanás? É alimentar você na sua carne, naquilo que você quer. E as pessoas hoje buscam, né, a popularidade, buscam se encharcar a sua alma de prazeres humanos próprios, do seu próprio entendimento, daquilo que é bom para si mesmo. Mas Deus, ele está preocupado a nós cumprirmos, nós como igreja. Cada um tem seu chamado, cada um tem o seu propósito. Então nós temos que entender qual o espírito que está por trás das pessoas, e até nós, tá, gente? Até nós temos que saber qual espírito está influenciando a nossa vida. Porque os demônios, eles não sabem o que você pensa, mas eles sabem o que você gosta. Os demônios, Satanás, eles não sabem o que você pensa, eles não sabem o futuro da sua vida, porque o teu futuro é na mão de Deus. Mas através da sua vida, que você demonstra, você fala, você mostra tudo que você quer, que você gosta, automaticamente ele te alimenta para te fazer errar, para sair do propósito dos planos de Deus. Então, cuidado, meu irmão, cuidado com o espírito que está por trás. Então, se você não tem esse dom, busca Deus, peça, Senhor, eu preciso do dom do discernimento do Espírito, para entender qual é o espírito que está me governando, se é o Espírito Santo ou são espíritos malignos de geração, ou até que eu dou abertura hoje em dia do meu pecado, e também sobre aqueles que eu estou lidando. E não achar, olha só, gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Talentos e dons não manifestam o caráter de Cristo. Entendam isso na vida de vocês. Vou repetir para vocês. Entendam isso na vida de vocês. Talentos e dons não manifestam o caráter dos princípios da vontade, dos pensamentos, qual é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não significa ser transformado em imagem e semelhança de Deus. Você precisa buscar isso na tua vida. E você tem que enxergar sobre aquilo que você está vivendo, sobre aquelas pessoas que você está lidando. Então, cantar, pregar, enfim, todas essas coisas, você vê a movimentação, nem sempre é movimentação de Deus. Parece muitas vezes ser de Deus. Até os demônios creem e tremem. A Bíblia diz, até os demônios creem e tremem. Então não adianta crer, não adianta falar de Jesus. O que adianta é ser transformado na imagem e semelhança dele. Então você precisa ser, mas que os outros também você precisa reconhecer sobre aquilo que está sendo movimentado por trás. Então, meus irmãos, você precisa buscar isso na tua vida, em nome de Jesus. Para você não ser enganado, as pessoas estão se enganando. Você sabia que hoje as pessoas que mais têm umas sobre as outras é enganação.
Então, Jezabel, Asterote, Lilith, toda essa movimentação de principados e potestades, demônios, o que mais eles fazem é cegueira, é deturpação, é engano. Por quê? Tudo isso fazendo na sua vida e você não enxergando realmente com os olhos de Deus, a manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, ele te faz errar. Faz errar você e os outros. Em nome de Jesus, hoje caiu por terra esses planos do inimigo. Porque você vai enxergar o que Deus tem para sua vida em nome de Jesus, tá bom? Escreve para mim, você tem dom do semente do Espírito? Se não tem, peça a Deus, amém? O próximo dom da fé. O que é o dom da fé? Né? A dom da fé é crer acima do quê? Do natural. Eu sei que a fé é o quê? A convicção, é a certeza das coisas que não se veem, a convicção das coisas que se esperam. Eu sei tudo isso, a fé é muito além. Mas o dom da fé é a manifestação na totalidade, não de um grão de mostarda, mas numa totalidade onde não há dúvida, onde não há variação, onde é uma permanência, não é um pensamento positivo, tá? Não se confunda, tá? O pensamento positivo, glória a Deus, pensamento positivo é muito bom e importante, mas o dom da fé, e a gente está perseverando na presença de Deus, nos princípios de Deus, e principalmente no dom da fé, é manifestar de uma forma sobrenatural, na certeza de um limite humano, aonde é uma incapacidade humana você perseverar sobre aquilo que Deus falou. Vou dar um exemplo para você. Ó, primeiro que diz em Romanos 12, capítulo 12, versículo 3, que diz, para cada um dê uma medida de fé. Então, para cada um, a gente tem uma medida de fé, tá? Isso é muito importante, que as pessoas ficam uma julgando a outra. Ah, não crê, o cara tá triste. Poxa, o cara tá triste ali, o cara em nome de Deus. Então, para cada um, Deus deu uma medida de fé. Para cada situação, Deus ele faz viver medidas e faz viver ciclos e faz viver estações onde são aprimorados isso na sua vida, tá? Então, não julga os outros, não. Então, vai entender essas medidas na sua vida. Então, mas o que é uma coisa muito legal? Fica no livro de Josué. Anota aí, né? O dom da fé. Então, o dom da fé, fica aí, um exemplo legal fica aí no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12, que diz assim, Josué orou e o sol parou, até que ele venceu os inimigos. Olha, isso é dom da fé. O que é o dom da fé? Imagina, meus irmãos, a gente não está falando às vezes que você está com problema, às vezes, de pagar uma conta, ou você está com um problema onde você queria melhorar sua vida financeira, ou você está com um problema onde você está chateado com alguém que falou mal. Também é um problema. Eu não estou desfazendo o seu problema. Com certeza é um problema e que está tendo dificuldade na sua vida. Não estou desfazendo isso. Agora, você imagina numa proporção de um limite de morte. Os inimigos de Josué estavam querendo destruir ele, matar, onde extravasa uma possibilidade, extravasa um algo que é só um algo sobrenatural para poder livrar. Então, você precisa usar o dom da fé. E o que Josué fez? Josué orou e o sol parou. Então, gente, isso é uma fé sobrenatural. Você tem coragem de você orar e mandar o sol parar? Você tem coragem de orar e mandar chover? Você tem coragem de orar e manifestar tantas coisas sobrenaturais? Pedro, quando ele andou sobre as águas, que foi uma coisa sobrenatural, quando Jesus mandou ele ir, sobre a palavra dele, ele foi, e o quê? Não afundou. Quando ele sentiu o vento, entrou na alma, entrou nos pensamentos, entrou na razão, entrou no intelecto, entrou no natural, ele afundou. Então, assim, na verdade, o dom da fé é você manifestar em cima de qualquer possibilidade humana e natural, manifestar o sobrenatural de Deus. Isso vai fazer diferença. Então, muitas coisas que você vai manifestar, de coisas extraordinárias na sua vida, você precisa desse dom. Se você não tem o dom da fé, peça a ele. É uma fé que extravasa qualquer natureza humana para viver o sobrenatural de Deus. Amém? Vamos para o próximo dom. Cura. Então, a Bíblia diz em Mateus, capítulo 10, versículo 8, curais os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expelir demônios. Então, ele nos deu autoridade e poder para fazer isso, curar os enfermos. Então, o dom da cura, o que é? É qualquer possibilidade, porque não há, no livro de Lucas 1 fala isso, né? Que não há nada impossível para Deus. Então, todas as coisas são possíveis para Deus. Então, gente, é manifestar o poder daquilo que você pegou, na autoridade que Deus te deu, e manifestar e curar os enfermos, curar as pessoas que estão doentes. Então, me dá um versículo bíblico, pastor.
Mateus, abra comigo aí, anota comigo aí, tá? Se você não tem tempo de abrir a Bíblia aí, não tem problema, você anota, porque tem muitas coisas, é muito conteúdo, é muita coisa para falar aqui, gente. Mateus, capítulo 8, versículo do 5 ao 8, tá? Vou ler para vocês. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhes um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e meu rapaz será curado. Se você continuar ali nesse capítulo 8, você vai ver que ele foi curado, mandou uma palavra. O centurião era um líder ali, muito forte, né, do exército, numa categoria de uma autoridade muito forte, e ele falou: não, você tem autoridade. Ele reconheceu. E ele falou: eu nunca vi fé como essa. Então, se você continuar esse capítulo, vendo essa história, Jesus cura e ainda fala: eu nunca vi fé como essa. Por quê? Porque Jesus viu que ali naquele centurião, naquele homem, existia algo muito além do que as pessoas achavam e poderiam ver na razão humana. Ele já estava numa situação paralítica. Olha só a situação dele: paralítico, né? Toda, vamos dizer, uma dificuldade absurda de cura, né? Mas além de ter a possibilidade de curar, que ele foi lá clamar por Jesus ajuda, não, ele falou assim: não, a autoridade está em ti. Então, em ti, uma palavra, basta uma palavra, lança essa palavra sobre o meu servo e ele fica curado. Então, é esse tipo de fé que eu estou falando para você, esse tipo de fé que é muito além daquilo que você pode tocar, muito que você pode ver. É uma fé que te leva muito além de você realizar as coisas de Deus e você manifestar a cura que Deus deu. Então, quando aquele centurião reconheceu o que era Jesus, que ele reconheceu a autoridade de Jesus, ele falou: basta uma palavra para que meu servo fique curado. E ele ficou curado. Então, o que nós temos? Essa autoridade, porque ele tem autoridade, Jesus tem autoridade, recebeu toda a autoridade no céu e na terra, como diz a palavra dele, e nos deu autoridade. Então, ele tem autoridade no céu e na terra, e nos deu autoridade. Então, ele tem e nos deu. E o Espírito Santo habita em nós. Então, para quê? A gente cura os enfermos. Então, você pode ver que até essa passagem, muitos dons eles vão se correlacionar. Então, aqui é um dom da cura, porque ele foi lá e curou, mas também relacionado com o dom da fé. Então, muitos dons eles vão ser ajudantes uns dos outros. Então, o dom da fé, e como agora está vendo nesse capítulo, nesse versículo, que manifestou o dom da cura sobre aquilo da autoridade que você tem e Jesus te deu, mas manifestou através da fé dele. Então, muitos dons eles vão andar correlacionados em união para potencializar aquilo que você aquilo que você tem, tá? Então, assim, gente, isso é muito lindo. Eu já vi, gente, cego enxergar, surdo ouvir, já, graças a Deus, Deus já me usou em várias situações milagrosas mesmo, de verdade, de cura, que não ia mais jogar futebol, que não ia mais viver, de câncer, várias coisas da minha vida eu já vi manifesto realmente a cura. Então eu já fui usado por Deus, eu já vi pessoas sendo usadas por Deus, e pessoas que não tinham possibilidades mais de nada, de enfermo mesmo, e eu já vi muitas coisas manifestar. Você sei que você viu também. Agora isso é muito lindo, por que você não toma essa autoridade? Então peça aí, peça: Pai, eu quero ser usado, eu preciso do dom da cura, para que quando eu tiver uma pessoa enferma na minha vida, na minha frente, eu tenha essa autoridade, esse entendimento para curar, para que aquela pessoa viva o melhor do Senhor. Amém? Outro dom da profecia. Gente, o dom da profecia também é muito lindo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32, diz assim: o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, primeira coisa, gente, não tem esse negócio, sai falando em profecia, não. O Espírito só está sujeito a profeta. Então, o dom da profecia, para que ele serve? Para edificar. Então, é muito claro, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que o dom da profecia ela serve para edificar, exortar e consolar. Então, eu vou repetir. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, diz que o dom da profecia serve para edificar, exortar e consolar. Então, o que é o dom da profecia? O dom da profecia é você ser a boca de Deus, daquilo que Deus quer falar, e dar uma direção daquela pessoa. Através da sua boca, através daquilo que Deus revelou e está te usando na sua fala, na sua boca, Deus está te revelando para edificar, para exortar e consolar.
e naquele indivíduo, naquela pessoa, você manifestar a boca de Deus através da sua vida. Através da sua vida, boca de Deus está sendo manifesta e dando uma direção sobre aquilo que aquela pessoa precisa ouvir. Então, gente, isso é muito lindo, né? Eu muito tempo esse dom na minha vida, eu achava que era uma soberba, eu escondia, eu achava que as pessoas iam achar que eu estava me mitidando sobre isso. Às vezes Deus me revelava as coisas, Deus queria me usar naquele momento ali para direcionar, para edificar aquela vida, para exortar aquela vida, para abrir os olhos, a mente daquela pessoa. Eu me segurava, eu tinha vergonha disso. Até que então, até falei isso na outra live semana passada, dons são passados e muitas vezes são transferidos de forma de imposição de mãos, estão transferidos por pessoas. Então há o dom vem de Deus, mas há uma transferência e eu fui ativado nesses meus dons. O dom já estava em mim, mas eu fui ativado sobre aquilo. Então o dom da profecia foi uma coisa que foi inédita na minha vida. Porque o dom da profecia, Deus já me mostrou muitas coisas durante muito tempo na minha vida. Inclusive quando eu era do mundo, eu fui usado muitas vezes para fazer coisas erradas e para usar quando eu jogava cartas, eu jogava tarô, jogava cartas para os outros e Deus me mostrava, me revelava, eu enxergava sobre conhecimento, sobre o dom do conhecimento, sobre o dom da sabedoria, sobre o dom da profecia e Deus me usava sobre aquelas cartas, o dom que havia em mim. Então eu fui muito tempo escondido, até sendo usado pelo inimigo. Estou dando um exemplo só de tarô, né? Um exemplo que eu tinha. E Deus me usava ali. Então depois de muito tempo, quando eu me converti, aquilo estava em mim ainda, mas eu tinha vergonha, poxa, o cara fica profetizando, o cara fica falando aí, né? Mas então, até então, que um dia eu realmente fui desperto, eu fui ativado nisso, e veio como uma eletricidade dentro de mim, foi como um choque no Espírito Santo dentro de mim, e ativou, e eu comecei realmente a falar em mistérios, a falar na profecia, e ajudar muitas pessoas. Então, se você não tem esse dom, meu irmão, peça a Deus, porque muitas pessoas precisam de um direcionamento, muitas pessoas precisam ser ativadas naquilo que elas precisam ouvir e não conseguem enxergar, não conseguem ouvir. Então, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho uma intimidade com Deus, que Deus me revela as coisas para que eu ajude muitas pessoas a chegarem no propósito delas. Então, se você não tem esse dom, peça a Deus. Senhor, me dá o dom da profecia, que isso ajuda muitas pessoas. Isso ajuda as pessoas a encontrar um caminho, porque muitas pessoas, e aliás, a maioria das pessoas, gente, estão perdidas. Então, o dom da profecia é uma coisa que é por isso que eu falo, você vai trabalhar com a boca de Deus, mas vai trabalhar com sabedoria para aconselhar aquilo que precisa ser aconselhado, com conhecimento daquilo que você está enxergando. Então, todos os dons de Deus, eles podem se fundir, eles podem realmente ser usados para você glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Então, eu trabalhei muito tempo esse dom, e é diferente do dom de ministério profético, tá? Não confunda ministério profético com o dom da profecia. O ministério profético, o que é? Só dar um exemplo para você. O ministério profético é para dar uma direção daquilo que vai surgir. Por exemplo, sabe um estilista de moda que está vendo, ele está lá, está vestindo, todo mundo usa, sei lá, calça boca de sino, aquela calça com boca de sino. Então a próxima estação que vai vir vai ser uma estação, todo mundo usar calça colada, né, vamos dizer assim, calça mais justa. Então o que é o ministério profético? Ele, sobre as coisas que Deus está mostrando que vai surgir, ele dá um direcionamento para chegar naquele lugar. Então o ministério profético não tem nada a ver com o dom profético, tá? Eles podem trabalhar juntos, como eu falei, muitos dons trabalham juntos, mas não confunda. O ministério profético é tipo um estilista, ele vê a moda, a estação que está a surgir, e ele vai lá e dá uma direção, tá? Então assim, não confunda. Então, se você também tem o dom da profecia, eu quero te falar uma coisa, cuidado com o seu dom da profecia. Porque muitas vezes você é usado por Deus, mas muitas vezes Deus não quer falar. Lembra que eu falei que a profecia é a boca de Deus? Mas muitas vezes Deus não quer falar. Aí você fica automaticamente se martirizando e as pessoas ficam te cobrando e ficam te pressionando para você profetizar. E aí o que acontece muitas vezes os profetas? Eles vão e dão profetada. Lembra a profetada? Então existem as pessoas que são eternos profetadas aí, um espírito de adivinhação, falam um bando de besteira e não tem nada de Deus. Mas existem pessoas também que são de Deus, são profetas de Deus, mas porque tem que falar alguma coisa, são cobrados, são pressionados porque são usados por Deus, e Deus não falou nada, e aí se sentem pressionados e falam besteira, falam na carne, são usados pelos demônios para falar besteira, coisa que não é a boca de Deus. E aí o que acontece? Você, em vez de edificar, exortar, né, e aconselhar ali aquela pessoa, trazer uma direção, trazer um consolo para aquele momento daquela pessoa, você piora a vida da pessoa, você estraga a vida da pessoa. Isso é muito sério, meus irmãos.
O que tem de pessoas que se acham profetas e não são inúmeros. Mas tem pessoas que são profetas de Deus, têm esse dom da profecia, mas infelizmente querem alimentar o ego, querem alimentar a carne, querem alimentar a soberba, querem alimentar a popularidade, querem alimentar, vamos dizer, o cargo na igreja, querem alimentar as pessoas bajulando os elogios, e aí fazem o quê? Profetizam na carne, dão aquelas famosas profetadas. E aí o que faz com a vida da pessoa? Estraga, gente. Eu, por muitas vezes, lá no começo, eu ia para monte, eu tinha muitos amigos profetas, e realmente, quando eles eram cobrados, existia uma pressão psicológica, também até espiritual, que os demônios, eles alimentam aquilo que você deixa alimentar, das suas próprias tentações. Então, a tentação do homem, né, de querer se manter ali na popularidade, querer mostrar que é o cara, e os demônios vão lá e alimentam isso. E o que eles querem? Roubar, matar e destruir. Então, eles usam os profetas de Deus, que são bocas de Deus, para alimentar o que está dentro deles, do ego, da soberba, daquilo que eles querem se demonstrar e mostrar, né? Então, usam isso o quê? Para dar uma direção errada, para dar uma profetada. Então, irmão, se você tiver o dom da profecia, eu quero te falar aí, usa o dom da profecia da maneira correta, porque você pode estragar uma vida. Eu já, na minha vida, passei muitos anos da minha vida, lá atrás, quando eu ia para monte, para muitos lugares que eu queria uma resposta de Deus, eu via muitos e andava com muitos profetas, e eu ouvia muita profecia, e muitas coisas erradas eu fiz. Muitas coisas erradas eu ouvindo, achando que era a voz de Deus, era alimentado por um espírito maligno, alimentado por aquilo que as pessoas achavam para a minha vida. E destruíram muitas coisas ao longo do caminho, eu tive que consertar muitas vezes a minha vida. Mas graças a Deus, Deus começou a aperfeiçoar, a amadurecer, eu fui crescendo, tive meus processos. E eu hoje, graças a Deus, hoje não, né? Já há muito tempo, graças a Deus, eu comecei a discernir e hoje sei qual espírito está por trás e se essa profecia vem de Deus ou não. Mas você tome cuidado, você tem que discernir isso. Discernir exatamente sobre aquilo que você está ouvindo, se é a boca de Deus ou não. Mas o dom da profecia é lindo. Peça o dom da profecia, que é muito importante para você e perante o corpo de Cristo. Amém? Dom de falar em línguas. Tá? Fica em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, o que é o dom de falar em línguas? É edificar, são a língua dos anjos, é falar a língua dos anjos, a língua de Deus. Você não entende o que está falando, mas Deus está entendendo, é falar no Espírito. Eu não estou falando aqui com vocês em português, estou falando com vocês em português. Vocês estão entendendo português. Então é uma coisa que Deus falasse português, eu falasse em português e Deus falasse português. Ah, mas pastor, cada um faz. Alamanassarabaxaia cantarebe. Outro fala, imantu cantarebe. Outro fala, cada um tem variedade de línguas. Eu sei que tem. É como se fosse a variação de modalidades de esporte. Existe um esporte, mas não tem a variação de modalidades? Atletismo, vôlei, handebol, futebol, natação. Então, existe um esporte, todo mundo fala que é o dom de línguas, é a língua de Deus, é a língua que Deus entende. Mas cada um vai falar uma modalidade, cada um vai estar falando num caminho, numa intensidade, num algo que Deus está recebendo. Ah, mas eu não estou entendendo, mas teu espírito está. Porque nós somos corpo, alma e espírito, devemos andar e viver no espírito. Então você não está entendendo no seu intelecto, na sua capacidade, que nem 10% você entende. Você e eu não entendemos nem 10%. Você imagina, você ainda quer achar que você sabe alguma coisa? Mas no Espírito, Deus vai lá e abrange o sobrenatural que você nem consegue. É uma coisa que a sua casa, o seu quarto fosse o mundo, mas o sobrenatural de Deus fosse o universo. Você não consegue você não tem capacidade para entender o universo de Deus, o mundo espiritual. Então, quando você fala em língua, é como se estivesse falando para Deus e Deus com você no espírito. E aquilo que te edifica. Você não entende, mas teu espírito entende. Você não entende no seu intelecto, na sua capacidade. Mas Deus recebe e Deus começa e te edifica naquilo que você é, em espírito. Se você é corpo, alma e espírito, você deveria edificar, buscar e intensificar o teu espírito em Deus. Então, falar em língua é muito importante. Para que aquilo tudo está se movimentando no natural, aquilo ali, no seu intelecto, nas coisas que você precisa resolver, e corre atrás disso, muito bom. Mas no espírito, você conversando com Deus, é uma conversa, aquilo lá te edifica, e te transforma. E às vezes você nem sabe, mas aquilo você te faz avançar no mundo espiritual, porque te edificou, porque Deus fala com você, o Espírito de Deus conecta com o teu espírito e te faz avançar. Amém? E vamos para o nosso último dom, que é o dom de interpretação de línguas. O que é o dom de interpretação de línguas? É falar em línguas, mas interpretar.
O que é falar em línguas? Você está falando no espírito, não é? Com Deus. É uma linguagem espiritual com Deus, você e Deus. O que é o dom de interpretação de línguas? Na verdade, é você interpretar aquilo que está falando. Então, o dom de interpretação de línguas é para edificar um contexto. Por quê? Deus está falando, você está falando em línguas, em outras línguas, língua do espírito, mas Deus está fazendo através daquela alguém traduzir. Na verdade, a interpretação é a tradução das linguagens, da conversa, da voz de Deus, da conversa de Deus, você com Deus, no seu espírito, no espírito com Deus, sendo interpretada e traduzida para que as pessoas entendam o que vocês estão falando, o que está sendo manifesto no mundo espiritual, o que está sendo manifestado nos olhos de Deus, na vontade de Deus, nos pensamentos de Deus, na boca de Deus. Então, o dom de interpretação de línguas, gente, fica em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior a quem fala em outras línguas, salvo que se as interpretar, para que a igreja receba para edificação. Então, o dom da interpretação de línguas é você edificar a igreja, edificar o próximo, porque você vai estar interpretando a voz de Deus no Espírito. Você está recebendo o Espírito, falando em línguas no Espírito, alguém está falando no Espírito, e aquilo ali automaticamente está sendo traduzido, e automaticamente as pessoas estão sendo edificadas. Amém? Glória a Deus. Gente, falamos muita coisa aqui, hein? Foram 9 dons. E qual é o seu dom? Você fala em língua? Busca Deus, o cara fala em língua. Eu fui batizado, eu fui falando em línguas num carro. Eu estava indo para o trabalho, comecei a falar em línguas. Eu estava no trabalho, não, fui para o estágio. Então, assim, já estava movimentando como trabalho. E eu falava, comecei a falar orando, comecei a cantar, comecei a louvar, e comecei a falar, e comecei a sentir algo quente em mim, e comecei a falar em língua. Busca falar em língua. Muitas pessoas não falam em língua. Então, meus irmãos, a gente falou aqui muitas coisas. A gente falou 9 dons espirituais, na qual Deus manifesta para você. Deus manifesta e quer fazer através da sua vida. Como um cristão pode passar a vida inteira buscando Deus, buscando na presença de Deus, tá louvando e adorando a Deus, indo para a igreja e não manifestar dons. Tem alguma coisa errada. Isso não pode, mas no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida a abertura dos olhos espirituais. No nome de Jesus eu oro, que no nome de Jesus, aonde chegar essa live, aonde chegar esse culto, essas palavras, que os olhos espirituais sejam abertos. No nome de Jesus, que as pessoas que estão vendo agora sejam descortinadas e que elas busquem, procurem, recebam dos dons de Deus, recebam daquilo da porção de Deus, recebam da unção do Senhor, recebam que haja transferência sobre elas, da unção que venha que venha do trono de Deus, que venha sobre a sua vida, que haja abertura dos olhos, que seja manifesta, que seja manifestada agora sobre a sua vida. A unção é que de tal maneira você receba algo de Deus e que venha em nome de desativar sobre aquilo que Deus está em você, da manifestação da virtude, do poder, da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e sobre tantos aqueles que vão receber através de você, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fique conosco. Nós temos a mentoria Chaves do Reino, nós temos muitas coisas aqui. Nós temos a sala de oração, que fica no dia de terça-feira, às 8 horas da noite, horário do Brasil, e quintas-feiras, 7 horas da manhã. Então, gente, tem muitas coisas que a gente se movimenta, porque a gente se movimenta pelo reino de Deus. Pelo reino de Deus. Deus te abençoe. Até semana que vem no nosso próximo culto. Fica na paz.